Olá, e o Mexa-se de hoje será sobre as capacidades físicas que fazem parte da nossa aptidão física. Hoje vamos começar a falar sobre a resistência cardiorrespiratória, tanto para a saúde quanto para o desempenho. Mas você sabe o que é resistência cardiorrespiratória? Pois é, a literatura, os autores, eles apontam que é um tipo de resistência e que envolve os principais grupos musculares, que vão ser trabalhados por um período prolongado, com uma intensidade moderada a alta. Para que tenhamos um ótimo desempenho nas atividades esportivas, ou mesmo no cotidiano, ou simplesmente para que tenhamos uma boa saúde, é importante apresentar uma aptidão física adequada para cada um dos objetivos. A nossa aptidão física é composta por 10 capacidades físicas, que elas devem ser desenvolvidas em maior ou menor grau de acordo com as nossas práticas diárias. As capacidades são força muscular, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade, potência, velocidade, agilidade, coordenação, equilíbrio e precisão. Essa capacidade ela depende do bom funcionamento de 3 sistemas: do respiratório, do cardiovascular e do músculo esquelético. Já a forma de mensurarmos essa aptidão cardiorrespiratória ela se dá por meio do consumo máximo de oxigênio. Mas você já ouviu falar em consumo máximo de oxigênio? O que é esse VO2 máximo, esse consumo máximo de oxigênio? É a capacidade que nós temos de transportar o oxigênio pelas nossas vias respiratórias, transportando através do sistema cardiovascular e utilizar esse oxigênio em nível celular durante um exercício de intensidade máxima. E como que nós podemos mensurar esse VO2 máximo? Então, nós temos 2 formas, a forma direta e a forma indireta. A direta, nós já vimos aqui no Mexa-se, seria pela ergoespirometria, que é uma avaliação que exige, nós precisamos de um componente, de um equipamento de análise gasosa que vai estar repercutindo, então, quais esses valores de consumo de oxigênio máximo. E já a forma indireta, nós temos o quê? Os testes de pista, que vão estar estimando o VO2 máximo. Eles não são tão precisos quanto a medida direta, mas também podem ser realizados quando a gente está lá na academia, em algum clube em que nós não temos esses equipamentos, específicos para quantificar essa capacidade. Um exemplo de teste indireto seria o quê? O teste de Cooper, que é aquele teste de corrida de 12 minutos. E agora o professor Walter Brighetti vai explicar um pouquinho melhor quais os benefícios desse tipo de treinamento. Esse treinamento é essencial, porque envolve sistemas como cardiovascular, o respiratório e toda a distribuição desse oxigênio importantíssimo que é consumido durante a atividade. Então, temos que pensar assim, todo treinamento vai ter um prazo de adaptação fisiológica, a gente fala efeito crônico. E dentro das qualidades de efeito crônico, nós temos, primeiro, imagine você que eu preciso captar esse oxigênio. Então, para isso, o que vai permitir o exercício? Eu melhorar minha capacidade respiratória, vou treinar e trabalhar, condicionar os músculos respiratórios para melhorar minha capacidade pulmonar vital, o que permite assim eu mobilizar mais ar, e mobilizando mais ar, eu vou disponibilizar a região alveolar, onde são feitas as trocas gasosas, um volume maior de oxigênio. Agora tem que pensar que quem está em atividade é o músculo esquelético, então vou permitir a captação desse oxigênio e transportar esse oxigênio até a fibra muscular que está sendo ativada. Para isso eu tenho um composto muito importante, uma molécula que é chamada hemoglobina. Essa hemoglobina, ela capta oxigênio, ela tem átomos de ferro, 4 átomos de ferro, que permite o transporte desse oxigênio até a fibra. Isso é fundamental, porque qual a vantagem de quem faz exercício? Eu aumento a concentração dessa hemoglobina circulante no sangue. Então, com isso, eu melhoro a eficiência da captação e transporte de CO2 até a fibra. Outra coisa importante, quem que bombeia o sangue? O coração. Então, o que acontece com a prática regular do exercício? Eu aumento o volume de sangue que é ejetado em cada contração. Então, o coração vai se tornando uma bomba mais eficiente.
Então, a longo prazo, que nós vamos ter uma queda de níveis de frequência cardíaca, então, a tendência é a frequência cardíaca diminuir, níveis pressórios de atividade sistólica diminuída. Eu vou também permitir uma eficiência do bombeamento sanguíneo, isso só no sistema cardio. Além disso, que nós vamos conseguir, lá na fibra muscular, esse oxigênio vai ser disponibilizado para as células musculares que estão em contração. Naquele ambiente, nós temos uma organela citoplasmática, um elemento que permite a respiração celular, que são as mitocôndrias. A longo prazo, que nós vamos conseguir aumentar o tamanho das mitocôndrias e aumentar o número de mitocôndrias. Então, olha que legal, eu estou disponibilizando a fibra mais oxigênio. Esse oxigênio é metabolizado onde? Onde ele é utilizado? Na mitocôndria. E lá, nós vamos aumentar a oferta de O2. E outra coisa muito importante, essa célula, com o decorrer do tempo, vai aumentando suas reservas de energia, porque o músculo precisa de energia. A principal energia que nós vamos ter lá é chamada glicogênio. Esse glicogênio, com longo prazo, aumenta as suas reservas. Então, na mitocôndria, nós vamos reagir essa molécula de açúcar com o oxigênio, disponibilizando assim mais ATP para o músculo contrair, mais energia. Então, olha que legal, eu aumento a oferta de oxigênio, aumento o tamanho das mitocôndrias em número e aumento também a capacidade funcional do organismo em fornecer energia. Como? Aumentando reservas e as enzimas que quebram esse componente. Então, é muito bacana, porque você pensa assim, eu consigo agora subir uma escada com eficiência. É que, na nossa concepção, no dia a dia, estou mais condicionado. Condicionado por quê? Porque todos esses fatores vão se agregando. Na verdade, eu estou melhorando o meu consumo de oxigênio, que é a capacidade de captar oxigênio, transportar oxigênio e eficientemente utilizar esse oxigênio. Então, isso faz com que essa máquina maravilhosa que é o corpo humano desempenhe cada vez mais esse condicionamento. Então, a gente fala assim, melhorei a minha capacidade aeróbia, minha capacidade oxidativa. Isso faz com que, a longo prazo, valências de qualidade a longo prazo, como sistema cardiovascular, sistema respiratório e muscular, estejam eficientes. Então, isso também projeta uma qualidade de vida. É um mecanismo de prevenção. É um mecanismo de condicionamento. Então, é um condicionamento que leva à qualidade de vida. É um condicionamento que leva a condições fisiológicas ideais para que eu permita a prática do exercício ativo. E isso eu posso fazer o quê? Eu acabo projetando no meu dia a dia, nas atividades cotidianas. Eu fico mais disposto, meu sistema cardio mais protegido, o respiratório mais eficiente em captar ar, em mobilizar oxigênio e, principalmente, também, eliminar o CO2, né? Porque a hora que nós temos lá a produção de energia, produz o dióxido de carbono que tem que ser eliminado. Então, na verdade, forma um circuito metabólico, um circuito de reações fisiológicas que desencadeiam melhor eficiência no sistema. Bom, como vocês viram, os benefícios são imensos, então, aí para a nossa saúde. E no próximo bloco, o professor Wilson vai explicar que tipos de exercícios vão ser necessários para promover todas essas mudanças. Não saia daí, voltamos já.